E como Uhum. é que a gente vai ter a certeza se isso aqui que eu escolhi foi o melhor? Como é que você acha, Lívia, que isso acontece? Como é que isso Não acontece? Como é que isso foi com você? Não tem como ter certeza, nunca tem. É assim, é uma coisa que você vai realmente colocar na balança para você ser fiel a você mesmo. Se você está fazendo uma escolha porque você acha que uma outra pessoa prefere desse jeito, aí essa escolha é errada. Porque não é uma escolha sua. Você está Uhum, deixando para o outro escolher aquilo, sabe? Por uhum. mais que seja inconsciente. Eu estou fazendo a escolha, mas no meu inconsciente eu estou fazendo a escolha que seja melhor para uma outra pessoa, que não é realmente Que a que não eu, para mim. né, É, mas estou fazendo. Então, é. assim, as escolhas que são as escolhas reais, são as escolhas que são nossas com ser fiel a você mesmo, né? Ser Uhum, fiel a mim. Por uhum. exemplo, é uma escolha e é uma escolha diária eu estar aqui na Austrália. Porque eu tô longe da minha família, tô longe das pessoas que eu cresci, né? Dos meus amigos. Hoje em dia, a maioria dos meus amigos eu já não tenho mais nem muita conversa e nem muito o que conversar, porque a minha realidade é completamente diferente da deles. Uhum, Então, assim, e não quer dizer que a minha realidade seja melhor. Tem muito amigo meu que tá num patamar de vida, assim, completamente diferente. Só uhum, que também, para mim, não é o melhor, porque se eu tivesse vivendo a vida dele, eu não estaria vivendo a minha realidade. A minha uhum. realidade, ser fiel a mim mesma, é isso aqui que eu tô vivendo Então, agora. então é só o tempo e a vivência que você tem a partir da escolha que você fez que vai te trazer essa resposta. A escolha foi legal ou a escolha não foi legal, E não é? algumas vezes você vai chegar no meio do caminho e você vai falar, putz, o que foi que eu fiz? Para depois você olhar e falar, putz, foi a melhor coisa que eu fiz na evolução que eu tinha naquele momento. Se eu É. não tivesse feito aquilo, eu ia ser mais infiel a mim mesma, sabe? Uhum, Né? Tipo uhum, assim, naquela situação. Então, uhum, quanto mais você é fiel a você, que você sabe que você está sendo você naquela situação, por mais que isso te doa, uhum, é a escolha certa. Que não tem uhum. certeza de nada, nenhuma É, escolha nossa vai dar certamente em alguma coisa, uhum. sabe? Essas pequenas escolhas não, né, gente? Tô falando das grandes mesmo. É, Tipo, é, as pequenas escolhas, óbvio que a gente vai saber. Se ligar o é, carro vai ligar. Às é, vezes não. é, Mas se você faz aquilo dali vai é, acontecer, entendeu? é. Ou se você vai tomar banho, não vai, aquilo dali É, vai mas acontecer. as Se você não grandes escolhas, né? É, é. é. Só que assim, por exemplo, as grandes escolhas, como é que você vai basear? Por exemplo, tá, então aí eu vou falar realmente de mim. Como que eu ia basear? Ninguém da minha família tinha saído de casa para morar fora. Todo mundo foi de intercâmbio. Fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Então, assim, eu não tinha base nenhuma. Eu tinha base de algumas pessoas que eu conhecia, mas a maioria já voltou pro Brasil também. Uhum. Então, assim, né, tipo assim, a escolha tem que ser feita com o que você realmente acha que é a melhor para você. E se você tiver que voltar duas casas para isso, tá tudo bem também. Não quer dizer que foi uma escolha errada. Foi o Novas que você foi. escolhas. Exatamente, foi o que você foi fiel a você. Se você É, não é fiel, aí que tá. Porque aí vai ser tudo incerto e você vai estar triste dentro da escolha que você fez. é. Novas escolhas são sempre possíveis, né? E aí isso é muito bacana porque a gente vê pessoas aí, é, por exemplo, é uma coisa que tem acontecido muito, pelo menos eu tenho acompanhado muito, pessoas que vêm fazendo transição de carreira. Ah, eu Hum, durante a vida inteira fui engenheira, trabalhei com isso, mas sempre gostei de culinária, de gastronomia, e resolvi fazer um curso de, sei lá, culinarista ou de bolos, e vou agora mudar a minha vida e vou transitar de um lugar para o outro. Isso não é uma escolha, sim. né? Ah, você também, por exemplo, você fez a escolha de ir para aí. Sim,
Poderia ter Sim, ficado no Brasil, poderia ter vivido sim, talvez uma outra vida, algo sim. diferente. Quando o Humberto foi para os Estados Unidos, na época que ele foi para os Estados Unidos a trabalho, ele queria que eu e Fernanda tivéssemos ido junto naquela época com ele, em 2010. E aí eu falei, não vou agora. A gente não sabe se vai dar certo a tua vida lá. A Fernanda está no 7º período da faculdade, já tinha passado, né, pelo menos da metade do curso dela de Direito. Ah, se você for, e aí entram os sis, né, se não der certo, se você voltar, se, e o se não existe, mas nessa hora, o se me ajudou a tomar a minha decisão e eu não me arrependi em nenhum momento. Por mais que algumas pessoas entendessem, nossa, mas você está sacrificando o seu relacionamento, você está sacrificando, não é sacrificar, porque, né, para mim não foi, eu não vi essa decisão, a construção dessa decisão como um sacrifício, porque eu construí a minha decisão pensando, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se você vai ficar por muito tempo, aí eu mudo toda a minha vida para os Estados Unidos, acontece alguma coisa, a gente precisa voltar, eu, que já tinha o consultório, eu já trabalhava com isso, eu monto a minha barraca, né, monto meu barraco de novo, monto meu consultório de novo e volto a trabalhar. Mas a Fernanda vai estar sem uma profissão, a Fernanda vai estar sem uma um estudo que desse a ela uma possibilidade de um trabalho na área que ela queria, você vai precisar um novo trabalho, então vamos esperar, aí a história do tempo, vamos dar um tempo para ver se essa decisão vai se sedimentar de uma forma que traga uma resposta positiva, Sim. ou uma resposta que daí a gente possa fazer uma escolha subsequente e transitar, e que foi o que aconteceu 5 anos depois, porque em 2015 Humberto veio para cá, a convite da empresa que ele trabalhava nos Estados Unidos, e aí ele falou, bom, e agora? Vocês vão ou não vão? E Uhum. aí a gente sentou em família, eu, ele e Fernanda, para a gente decidir os prós, os contras, porque não é uma mudança de bairro, não é uma mudança de cidade, é uma mudança de tudo, de uma amplitude que a gente só entende depois de um tempo, de novo, né, Lívia, quando a gente está morando naquele lugar. Você passar 15 dias, um mês, conhecendo, isso é uma coisa. Você passar 6 meses, um ano, e aí você entende o funcionamento da cidade, a tua vida dentro daquele local, é outro completamente diferente. E aí Sim. sim, aí foi uma escolha, com todos os medos, com todos os receios, mas foi uma escolha muito consciente de vir para cá. Como se tiver que sair daqui e ir para qualquer outro lugar, também vai ser uma escolha consciente, mas construída de um jeito com muitas argumentações e com muitas percepções, né? Sim. Eu tô pensando aqui, lembrando da minha, né? A minha escolha de ter vindo para cá foi meio que vou deixar tudo que tá acontecendo comigo para trás e vou viver uma nova vida. Vamos ver no que vai dar. Mas eu não, exatamente foi um negócio que eu nunca pensei que ia ser o que está sendo hoje em dia, tipo assim, iria virar, né? A linha contínua seria o que está acontecendo hoje. Mas Eu nunca pensei que eu moraria um dia no exterior. Nunca a escolha foi de meu. permanecer foi consciente, a escolha de vir, talvez É, não tanto. nunca foi um pensamento assim, um desejo, eu quero morar no exterior. Nunca foi, né? É, enquanto você estava falando agora, eu lembrei de um filme antigo, com a Meryl Streep. Eu acho que é baseado numa história real. Eu tenho, sei lá, 90% de certeza que é uma história real, chamada A Escolha de Sofia. E é um filme, e eu dava esse filme, eu passava um trecho desse filme na época que eu dava aula na faculdade sobre existencialismo, sobre escolha, porque é a história de uma mulher na época da guerra
que precisa escolher qual filho, ela tinha 2, ela tinha uma menina e um menino, qual filho ficará com ela e qual filho será levado para o campo de concentração. Nossa. Pensa. Não vou dar spoiler de qual foi a escolha dela. Quem tiver curiosidade aí, procure o trechinho, porque tem esse trecho disponível no YouTube da vida, né? Então, A Escolha de Sofia. Você conhece esse filme? Eu acho que eu já ouvi falar, já. Esse filme fala sobre escolhas, né? Talvez uma das escolhas mais difíceis que aquele ser humano fez, escolher entre 2 filhos, qual iria continuar com ela, qual iria para o campo de concentração. Quer angústia maior do que isso? Quer sofrimento maior do que esse? Então, toda escolha traz aquilo que a gente falou quando a gente está entre 2 coisas, né? Toda escolha vai trazer uma angústia, toda escolha vai trazer uma consequência. E aí a gente já falou do Schopenhauer, que ele traz essa ideia, que a gente falou antes. Um outro filósofo que fala sobre escolha vai ser o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês também, do século XIX, e que influenciou tanto ele quanto Schopenhauer, os dois influenciaram muito o Sartre, mas quando a gente fala de escolha, a gente está falando de existencialismo, a gente está falando dessa base filosófica chamada existencialismo. E o Kierkegaard vai falar que a corrente, né, o existencialismo dele, essa escolha da gente, ela é baseada em 2 coisas, né? A liberdade, o existencialismo que existe em nós, essa possibilidade que existe em nós, ela está baseada em 2 coisas. A liberdade de escolha que a gente tem é a busca de um propósito. Então, fica uma pergunta aqui. É preciso um propósito para a gente poder escolher? Ou a gente escolhe um propósito para ter na vida? Quem vende mais, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O pensamento do Kierkegaard é muito interessante, né? É uma simbiose dos dois, né? A vida da gente está baseada em 2 pilastras, né? Essa liberdade de escolha que eu tenho e o meu propósito. Meu propósito. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito em família? Qual é o meu propósito em trabalho? Qual é o meu propósito? Às vezes a gente nem pensa, nem imagina, né? Exatamente. E ele fala, né? Ele fala que nós somos livres para escolhermos aquilo que nós queremos ser, como escolher essas ações e os propósitos que a gente quer alcançar. Nós temos total liberdade de viver e de conformar o nosso destino. Em outras palavras, somente eu, escolho aquilo que é bom para mim. E aí o legal dele é que ele faz eu acho que a maioria deles tinha uma briga muito grande com as religiões, né? Schopenhauer se afastou muito da corrente religiosa na qual ele foi criado. O Kierkegaard era cristão, foi criado, né, dentro de um pensamento cristão, mas ele vai trazer uma possibilidade muito interessante de você tirar Deus das tuas escolhas, de você tirar o seu país, de você tirar o seu grupo, de você tirar tua família, de você tirar tudo o que te compõe e ser livre para escolher. Será que isso é possível? Ou será que a gente é influenciado pela religião que a gente tem, pelo grupo que a gente vive, pela família que a gente tem, pela cultura que a gente tem, pelo país que a gente tem, para tomar as nossas escolhas, para fazer as nossas escolhas? Principalmente se a gente não se autoconhece, né? Exato. Então, assim, quando a gente se autoconhece, continua sendo difícil.
Mas é menos pior porque você sabe que você está sendo verdadeiro a você. Por mais É, que isso seja complicado. Porque não é todas as escolhas que vão ser fáceis, não é tudo que acontece na nossa vida que é fácil, né? A gente está aqui na vida exatamente para viver, e viver a vida não é feita de altos e baixos, né? é, Então, assim, mas se a gente se conhece e se a gente não se vitimiza, a gente é responsável. E aí é, é responsável por tudo, sabe? é, Não é o outro que é responsabilizado por algo. é, Porque quando o outro é responsabilizado, por mais que seja fácil, é extremamente mais dolorido. é, Isso sim, 100%. é. 100%. E essa pergunta dele, né, que ele colocava, se você tirar tudo, né, sua família, seu meio, sua turma, seu país, a tradição que você tem, se você tirar Deus, a religião, tudo, tudo, seja a religião que for, se você tirar tudo isso, né, você vai conseguir fazer você vai ser feliz para fazer a sua escolha, você vai conseguir fazer a sua escolha, né? E aí ele dizia que não, porque essa liberdade, nossa, estou livre para escolher o que eu quiser, traz uma angústia. E por que que vai trazer essa angústia? Por que que isso vai ser desesperador? Por que que isso vai ser... ah, por que que vai mexer tanto? Porque você vai entender que a escolha que você fizer vai ter consequências. Você não vai poder dizer, foi meu chefe, foi minha família, foi meu marido, foi minha mulher, foi meu filho, foi meu isso, foi... E são com essas consequências que a gente não quer lidar. É esse foguete que a gente não quer, é esse pepino que a gente não quer. Porque É a como a gente... deslealdade, né? É a É, deslealdade inconsciente nossa que a gente não quer ser a pessoa desleal naquela situação. e porque como você não se conhece, como você não tem esse autoconhecimento, para bater no peito e falar, minha responsabilidade, isso eu trago para mim, isso é meu. Eu não tenho como responsabilizar o outro, terceirizar isso. Como a gente não se conhece ainda, é o que você falou, é o caminho mais fácil colocar essa responsabilidade no colo do outro, falar, toma essa batata quente aí que ela não é minha, ela é sua. E aí, quando eu transfiro, olha que coisa, né? Eu estou transferindo um poder que é meu para o outro. Tem abandono maior? Tem Não, abandono maior, Lívia? não. Eu vou entregar agora todo o poder que eu tenho de se eu vou tomar café, se eu não vou, se eu vou botar rosa, se eu vou. Eu vou pegar todo o poder que eu tenho sobre a minha autogerência e vou entregar isso para você. Pronto, faz aí o que você quiser agora comigo. É a maior dor de todas. É a maior dor de todas. Porque você É não um, sabe o que aban você vai fazer. é um abandono muito grande com você e é uma sacanagem muito grande com o outro, porque o outro já tem as coisas dele para lidar. Imagina, se você agora, além das coisas que você tem que lidar, você vai ter que. Agora eu tenho que escolher pela Patrícia, eu tenho que ver o que ela vai comer, eu tenho que ver o que ela. Deve ser muito por isso que uma mãe se sente tão culpada, né, nos primeiros anos do filho. Tem que Deve ficar ser. escolhendo tudo, fazendo tudo, porque Será que eu obviamente acertei? é, Né? a criança ainda não tem esse poderio todo de escolha, né? Então, É, assim, é. E aí dizem que nasce um filho, essa nasce culpa. uma mãe, nasce uma culpa, né? É, já Né? ouvi bastante isso. É. Então, É. o Kierkegaard vai dizer isso. Não, a gente não consegue lidar com essa angústia. A gente precisa desesperadamente transferir isso para o outro, Uhum. né? E o Sartre, daí, né, agora, numa época mais atual, o Sartre vai dizer isso. A responsabilidade da escolha é toda sua. A, a não escolha já é uma escolha. Se eu escolho não escolher, eu já estou escolhendo. Lívia, Porque você quer carne ou frango para o almoço? não sei. Não sei, tanto faz.
A gente vai para a praia ou a gente vai para a montanha? Ah, sei, tanto faz. A gente fica num hotel ou a gente vai acampar? Ah, não sei, tanto faz. Aí resolve acampar. Aí quando acampa, aí vai ter mosquito, Ama. aí vai chover, aí vai. Porque, que saco, porque eu não queria estar aqui, porque. Não, peraí, uai. Quando você me deu o poder de escolher, eu escolhi o que eu quis. Então você não pode reclamar. Você não tem do que reclamar, Exatamente. né? Nossa, E, aham. e aí eu gosto muito de uma coisa que daí o Sartre vai trazer, né? Ele diz o importante não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que te fizeram, né? Eu vou ousar aqui colocar uma palavra na frase do Sartre, porque para mim mais importante do que fazem comigo, mais importante do que fazem comigo é o que eu vou fazer com isso. O Com que eu vou certeza. fazer com isso? Diga lá. Não, com certeza. Eu acho que dos primeiros vídeos eu falei isso que você falou, mas isso daí é do Sartre, né? É, É assim, verdade. depois que eu li essa frase em algum lugar, que eu sabia que eu tinha pegado de algum lugar, só não sabia Não que era lembrava da assim. onde. Só não sabia que era tipo um filósofo e tudo mais, mas eu acho que eu tinha lido em alguma dessas frases, né, do Instagram e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu nunca tinha pensado nisso? Isso daí, ele serve para tudo na vida. Uhum, Porque, assim, o que é importante, obviamente, quando a gente sofre alguma coisa e a gente é vítima da situação, aquilo dali é uma coisa que aconteceu. Só que o que vai reverberar vai ser o que você vai fazer com aquela coisa que aconteceu. Porque se você não der importância para alguma coisa, tipo assim, que foi difícil na sua vida, se aquilo dali é indiferente para você, porque simplesmente você já está vacinado daquilo mesmo, você vai viver a vida de uma outra forma. uhum, Agora, se você não está vacinada daquilo, né? Se você não está assim com o seu autoconhecimento num lugar legal, você vai olhar para aquilo e você vai tratar coisas da sua vida em volta disso aqui, porque você não uhum, tratou isso daqui em você. Se você não tratou aquilo que fizeram com você, porque você não sabe o que você está fazendo com você mesmo, que é o como, você vai sempre ser ou uma pessoa reclamona, ou uma pessoa que coloca a culpa no vítima, né, outro. a culpa no outro, ou você vai ser uma pessoa que você vai estar sempre com vários problemas em volta, porque você não resolve aquele problema. E Uhum, porque você não quer resolver aquele problema, porque aquele problema dói. E todo uhum, problema que é problema real dentro da gente, por mais que possa parecer idiota, principalmente na nossa cabeça, se a gente não olha para aquilo, aquilo reverbera em cada coisa da nossa vida, em uhum, cada segundinho da nossa vida. Por quê? Porque aquilo ali tá machucando. É tipo assim, o negócio tá ali, aí tem uma faquinha fazendo assim, ó. uhum, Cadê? Pá, pá, pá. E aquilo ali tá machucando, e vai continuar uhum, machucando, uhum, e vai continuar machucando, e vai continuar uhum, machucando. E aí a uhum. gente pode entrar, né, num próximo assunto para o próximo vídeo, que é a parte da criança, né, machucada quando acontecem as A coisas. criança interior ferida. Uhum. A criança Exatamente. ferida. Ela se machuca, e ela se machuca por anos, 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 até a gente entender que a gente precisa olhar para ela e falar: vem cá, eu te amo, tá tudo bem, realmente doeu, dói, Uhum. talvez vai continuar doendo por um tempo ainda, mas a gente está junto, vamos Isso lá. que você aprendeu não era para ter sido assim. Eu sinto muito que você tenha vivido isso, né? Mas sabe que quando você fala disso, de não olhar para essa dor, eu vou. E aí a gente fica nesse funcionamento, né? Esse comportamento disfuncional.
Vamos num exemplo, assim, fácil de entender, né? Assim, se eu chego e te dou um tapa, né? Uhum. Mais importante do que o tapa que eu te dei é o que você vai fazer com esse tapa. Exatamente. Quais são as escolhas que você tem? Te bati. Quais são as escolhas que você tem, Lívia? Você bota o limite dizendo que você não gosta daquilo, não quer, e se isso acontecer de novo, você não vai falar mais com aquela pessoa, porque eu acredito em segunda chance. Então, Pode assim, às ser. vezes, né? Às vezes a pessoa não está num bom dia, num bom momento, ou Uhum. Pode não ser. olha mais para a cara da pessoa, porque ninguém precisa levar um tapa, né? Pode ser. Nenhum da vida. Ou você coloca aquilo dali para debaixo do tapete e você vai continuar levando tapas de diferentes jeitos de diferentes pessoas, às vezes não tapa Ou eu literal, não faço nada. é, Sim, sim, tem sim, várias escolhas. Tem outras sim. escolhas também, provavelmente, que eu não pensei. Só essas Sim, daí foram. mas não, é verdade. A gente pode ficar nessas duas. Eu vou e te bato. Você pode simplesmente não fazer nada, ir para dentro do banheiro chorar, 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 porque você não conseguiu achar dentro de você recursos necessários para fazer com que você reagisse a isso, Uhum. né? E aí eu não digo reagir na porrada, eu digo reagir, aí é a segunda opção. Oi, Patrícia, você me bateu? Não, eu não aceito, eu não concordo, eu não te permiti, eu não, eu não permito, eu não está estabelecido na nossa relação que agressão ou que me bater faz parte. Então eu Uhum. posso aceitar ou não, eu posso concordar ou não. E aí, mas então eu estou aceitando ser agredida. Que pessoa que aceita ser agredida? Algumas. Por razões que só competem a ela saber por qual razão ela permite ser agredida. A gente está falando de um tapa, mas às vezes eu posso ouvir um distrato verbal. Você é XYZ, você, sabe? Uhum. E aí, como é que eu vou reagir? Eu vou dizer, fulano sempre me agride, fulana sempre me distrata, fulano ou fulana, enfim, sempre me desrespeita. E o que que você faz com isso? Então, mais importante do que o desrespeito é o que que você faz? Que escolha que você tem em cima disso que fizeram com você? É porque o que a pessoa faz fala mais dela do que de você, de verdade, né? Então, O que assim, você vai fazer vai falar mais de você do que da pessoa que te bateu ou da pessoa que te, né? o limite que você coloca ou deixa de colocar, a escolha que você faz ou deixa de fazer, vai falar muito mais sobre você do que qualquer outra coisa naquilo dali, né? E aí, Para você ou para o outro, aquilo dali pode ser nada, porque aquilo dali é só, tá bom, beleza. é, Agora, para e, uma outra pessoa, aquilo dali é muito. e aí, Lívia, assim, importante também a gente deixar claro que não tem aqui nenhum julgamento de você está errada porque você aceita, ou você está errado porque você aceita ser explorado pelo seu chefe no seu trabalho. Não, a gente está colocando a angústia, a gente entende que na hora em que eu não consigo escolher, tem uma angústia muito grande aí. Tem o que a gente vai, né, o papo de um próximo vídeo da gente, tem uma criança ferida, tem uma criança interna aí ferida, que não foi alimentada com recursos de enfrentamento para Hum, algumas situações. Então, não tem um julgamento, tem uma compreensão. Mas a uhum, primeira compreensão que a gente precisa ter é: quando eu não reajo, essa responsabilidade é minha. uhum. Quando eu permito que me tratem assim, essa responsabilidade também é minha. Às, às vezes, no consultório, tinha gente que chegava e dizia assim: meu casamento não está legal, né? Eu estou passando por uma crise difícil, as coisas estão complicadas, a gente já vem até falando sobre separação, e
mas seja o que Deus quiser, né? Olha que terceirização, né? Seja o que Deus quiser. É. Aí, às vezes, para provocar, eu dizer assim: vamos pensar numa coisa aqui, vamos deixar Deus de lado nessa história? Não, vamos deixar Deus de lado dessa história, né? Quando você diz seja o que Deus quiser, vamos pegar isso, vamos botar Deusinho aqui do lado, e vamos perguntar assim: seja o que eu quiser. Meu casamento não está legal, as coisas não estão bacanas, e seja o que eu quiser, seja o que a gente, eu e o outro, quisermos. Como é que fica? Na maioria das vezes, ai, nossa, ai, me deu até um. Porque daí você traz a responsabilidade da escolha para aquela pessoa, quando você diz seja o que você quiser, e não seja o que Deus quiser. Né? Pô. Até porque é complicada essa, né? É porque, no caso, nós duas, como espiritualistas, universalistas, Deus não está fora, Deus está dentro. Então, é o que a gente quer, porque o que a gente quer é o que Deus quer pra gente, né? Porque o Deus está dentro, Deus não está fora. O Deus está ali gritando, pelo amor de Deus, toma uma decisão, faz, escolhe alguma coisa para você saber qual que é a consequência, para você aprender com essa consequência, Para sabe? evoluir, para crescer. Exatamente. E essa coisa de terceirizar, ai que Deus, ai que minha mãe, ai que meu pai, ai que meu marido, ai que minha mulher. Ai... Gente, você terceiriza seu amor, você terceiriza a sua vida para uma outra pessoa, porque é isso que você faz. Se você terceiriza a sua escolha, você terceiriza a sua vida. Que é a Volta, única coisa que você tem é o presente, é, e a única coisa que você pode fazer por você é escolher. volta para você. Né? Uma vez, eu vou só contar isso rapidinho para a gente poder encerrar, mas uma vez eu estava no Brasil ainda, era maio, na época de mês das noivas, né? E aí uma gestalt terapeuta, se eu não me engano, do centro de gestalt terapia do Paraná, acho que era do Paraná, ela colocou um texto incrível num blog que ela escrevia, e o título era Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Essa é até uma fala que se usa muito, né, no Brasil, quando se está em Sim. dúvida, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. E o texto era um primor, porque falava sobre escolhas o tempo inteiro. E não dizia case porque casar é melhor do que comprar uma bicicleta, ou compre uma bicicleta porque comprar uma bicicleta é melhor do que casar. Não, o texto dizia, você está diante de duas possibilidades, de duas escolhas, de duas alternativas, e não tem como você saber qual é a melhor. Você só vai saber qual é a melhor escolha depois que você tiver vivido a escolha que você fez. Porque pode ser que você case e seja infeliz e vai pensar, puxa, devia ter comprado uma bicicleta. E pode ser que você escolha a bicicleta e diga, puxa, comprei uma bicicleta, mas estou infeliz, devia ter casado. Essa resposta só vem com o tempo. Por isso que lá um pouco mais atrás aqui no vídeo, quando você falou, né, desse tempo, desse processo de estar há quanto tempo agora na Austrália para se entender dentro desse contexto, só o tempo vai trazer. Então, se eu achar esse texto, eu trago e coloco aqui nos comentários, mas é uma grande verdade. Na hora em que a gente escolhe achando que aquilo está sendo o melhor para a gente naquele momento, ou o menos pior, como a gente também falou, e as consequências chegarão, e a gente vai ter que lidar com essas consequências. A pergunta é, de que jeito que você lida com as consequências das suas escolhas? Como é que você lida com as consequências das suas escolhas, né?
Porque a emoção que você colocar ali vão falar muito do desdobramento daquela escolha que você fez, daqueles sentimentos que vão aparecer por ali. A energia que você coloca no que você coloca é o que flui, né? Então, Exatamente, exatamente, exatamente. não tenho nem mais o que dizer, né? Porque também, última coisa, o e se é uma ilusão, né? Que a gente nunca É, o que poderia ter sido, porque a gente escolheu outra coisa. Então, assim, é, o se é a maior ilusão do mundo, porque, assim, a gente pode ter tido uma vida A e se talvez poderia ter sido B, mas será que se tivesse sido B ia ser tão boa quanto a A? Ou vice-versa, né? Tipo, é, é, ninguém é. vai saber. Verdade, verdade. Boa sacada, Lívia. É, boa sacada. E o quanto a gente, às vezes, quer viver na ilusão, né? Porque na ilusão não Exatamente. tem escolha, não tem consequência, não tem processo de, né, de autoconhecimento, não tem processo de amadurecimento, né? Então, acorda para Exatamente. cuspir, menina. Acorda para cuspir, menino, né? Né? Pelo Acorda porque amor de Deus. bora, bora, bora. Vamos. Ficamos Bom, por então a aqui? gente. Hã? Ficamos por aqui? Sim, vamos ficar por aqui. E daí a próxima provavelmente vai ser das crianças, né? Da criança Da interior. nossa criança interior ferida, né? Isso aí. Aham. Adoro falar Beijo, pessoal. Um cheiro. Até a próxima. beijo.